Então, a gente parte para a comunicação da Letícia Lima, né, o conhecimento de si, nos sermões 36 e 37, no comentário sobre o Cântico dos Cânticos de São Bernardo de Claraval. Olá, gente, só um minuto que eu vou compartilhar aqui. Tá dando para ver? Ainda não? Foi. Oi? Então tá, gente. Boa tarde. Como a pessoa falou, né, meu nome é Letícia. Sou graduanda em História pela UERJ-FFP. Estou um pouquinho nervosa, tá? Então, se eu gaguejar, por favor, eu tiro qualquer dúvida mais para frente. Então, vamos lá, né? Bom, o meu trabalho é sobre o conhecimento de si, nos sermões 36 e 37, no comentário sobre o Cântico dos Cânticos de São Bernardo de Claraval, de 1090 a 1153, orientado pela professora Ana Paula, e faz parte do projeto Antropologia Histórica do Medievo Latino, o conceito de pessoa na teologia mística, cisterciense e franciscana. Meus objetivos no trabalho são apresentar a contribuição da antropologia histórica, buscando demonstrar que a análise da doutrina teológica não se limita à história da religião, entender a relevância do estudo da mística cisterciense para o estudo da espiritualidade e da filosofia medieval, compreender o significado do socratismo cristão em Etienne Gilson, um dos grandes filósofos medievais, para a concepção de pessoa na teologia cisterciense através da análise do sermão 36 e 37 do Cântico de São Bernardo de Claraval, e, por fim, refletir sobre a importância da teologia cisterciense para a transformação que estavam ocorrendo no século XII na igreja. A Mayara, ela já comentou de certa forma um pouco, né, que no século XII estavam ocorrendo grandes mudanças estruturais, né, um desenvolvimento econômico europeu, né, tanto agrário quanto urbano, e, como ela também mencionou, também teve reformas na vida religiosa, né. Eu destaco na minha parte, né, que mais as questões dos monges, né, que a categoria dos monges foi introduzida na fundamentação da sociedade medieval e na sua ideologia, que estava dividida em clérigos e leigos, e que teve como função principal a busca da experiência espiritual e divina, né? E que, nesse contexto, os monges objetivaram a fuga do mundo e o isolamento, utilizando como veículo de cristianização. E, dessa forma, eles eram considerados indispensáveis para a sociedade medieval devido ao quase monopólio sobre a oração. Eu também acho que é relevante destacar, né, que, pelo menos naquela época, né, para ser monge, né, não precisava ser necessariamente um sacerdote, bastava apenas jurar a castidade, a pobreza, a obediência ao abade e as normas da ordem. Então, tinha famílias nobres que acabavam, de certa forma, enviando seus filhos para essa vida monástica, buscando alcançar, através deles, das suas orações, né, a salvação eterna. Então, nesse momento, de certa forma, a investidura eclesiástica passava mais por um cunho socioeconômico do que uma vocação religiosa, que acabou levando a um afrouxamento dos costumes dentro dos mosteiros, e com isso, né, contribuiu para que no século XI começasse a ocorrer críticas aos princípios básicos do modelo clássico da vida monástica, e que foi no século XII que, de certa forma, essas mudanças realmente aconteceram, e que foi o momento que o modo de vida de Cristo e dos seus apóstolos se tornaram um exemplo a ser seguido. Que foi responsável, né, por redefinir e formular a ideia de vida cristã. Consequentemente, essa renovação trouxe profundas implicações para os mosteiros, com destaque, né, para o Mosteiro de Sis, que foi fundado em 1098 por Roberto de Molesme, que desejava restituir à ordem monástica sua condição antiga, primitiva, com os ideais evangélicos, principalmente a regra beneditina. E nessa síntese, então, desse novo monarquismo que foi sendo instituído, né, desenvolvido, teve como a principal ordem, né, cisterciense, como responsável por essa implementação, e a participação de São Bernardo, né? Então, quem foi Bernardo de Claraval, né? Bernardo foi, sem dúvida, um dos cistercienses de maior prestígio e influência sobre a sociedade do medievo latino, da primeira metade do século XII, não só no campo monástico, mas também na vida religiosa e civil do seu tempo. É válido mencionar que Bernardo ele vem de origem nobre, ele vai incorporar, né, a essa nova comunidade reformada de Sis em 1112, vai ser um autêntico pilar dessa ordem, pois 2 anos depois fundaria Claraval, da qual seria abade até a sua morte em 1153. Eu acho que é também muito importante mencionar que
quando ele estudou na Escola dos Cônicos de São Boles, ele aprendeu latim, ele teve acesso aos clássicos, com destaque para Cícero, bem como os padres da igreja, também teve contato com obras e ensinamentos de Santo Agostinho e Gregório Magno. Ele também é considerado como o último pai da igreja, e como já mencionei, né, um dos fundadores desse movimento místico medieval do século XII, que buscava o sentido da vida experimentada pelos padres do deserto, e que, dessa forma, os elementos fundamentais da reforma cisterciense são, portanto, o ofício divino, a leitura espiritual, o trabalho manual e o trabalho dos conservos, que foi muito importante para o desenvolvimento da agricultura e também para a valorização do trabalho. A partir disso, eu destaco a relevância dos sermões do Cântico dos Cânticos de São Bernardo de Claraval. Primeiro ponto, é um clássico, é considerado um clássico da literatura cristã. Eles foram produzidos e discursados nos mosteiros com a finalidade de contribuir para o processo educativo dos monges cistercienses. É uma obra mística voltada para a meditação e para a contemplação, com o objetivo de ir ao encontro da experiência de Deus. Dessa forma, pode-se encontrar em seus sermões uma cultura humanística, patrística, bíblica e mística. Além disso, né, os seus sermões são considerados uma fonte teológica que representa a base intelectual e ideológica do seu tempo. O método socratismo cristão, como eu já mencionei, eu me baseei dos maiores estudiosos da filosofia medieval, Etienne Gilson, na sua obra A Teologia Mística de São Bernardo, que ele vai falar a respeito, né, dessa utilização desse método do socratismo cristão por Bernardo. Ele primeiro menciona que Sócrates ele dizia para seus seguidores que eles deveriam se conhecer para se tornar pessoas melhores, e que esse método começa a ser adotado e interpretado, então, depois, pelos pensadores cristãos. Etienne Gilson ele menciona que tinha um elo em comum entre a tradição grega e os padres da igreja e com os pensadores da Idade Média, que ambos eles não reprovavam o estudo da natureza como tal, mas todos concordam em admitir que o conhecimento de si é muito mais importante para o homem do que o conhecimento do mundo exterior. E, dessa forma, Bernardo de Claraval ele acaba utilizando esse método na sua produção dessa obra teológica monumental, que ele vai dizer que quando o homem procura se conhecer, encontra em si mesmo tanto os bens de corpo, mas acima deles bens de espírito. E essa preocupação com o conhecimento de si nos leva a refletir sobre o conceito de pessoa na antropologia cisterciense. Então, para entender a contribuição da mística medieval e da concepção de sujeito bernardino para a comunidade cisterciense, eu trouxe, na verdade, 2 pontos, né? Um do Sermão 36, que fala sobre que as letras são boas para instruir-se, mas que o conhecimento da própria fraqueza é mais útil para a salvação. E um outro ponto do Sermão 37, que fala sobre o duplo conhecimento e a dupla ignorância sobre os males ou danos que trazem consigo. Eu me baseei numa tradução da Editora Permanência 2020, sobre desses 2 sermões, mas antes de entrar nesses 2 pontos, eu acho que é relevante trazer um resumo do que se trata os sermões, que a gente pode encontrar neles. Primeiro, podemos destacar, né, sobre as 2 ignorâncias, as de nós próprios e as de Deus, aconselhando a evitar uma e outra, pois ambas são perdições, porém expõe que nem toda ignorância produz perdições. Caso seja necessário explicar isso de uma forma melhor, eu explico mais para frente. Ele também apresenta o modelo da ciência, também apresenta que considera que a busca pelo saber é apenas quando o objetivo é a caridade, é relevante apenas quando o objetivo é a caridade, a caritas. Também destaca a necessidade de conhecer-se a si mesmo, que significa tanto a humildade quanto um degrau para o conhecimento de Deus. Destaca também o perigo do homem em se comparar com os maiores, ou com alguém, os maiores principalmente com Deus, se sentir maior do que ele, e chama atenção para o pecado da soberba, que toda a perfeição da sabedoria corresponde a toda a consumação da malícia, e, por fim, mostra que a ignorância de Deus provém de desespero. Então, dentro dos 2 pontos que eu trago, tanto do Sermão 36 e do 37, do 36 eu vou falar um pouco mais sobre essa necessidade de conhecer-se a si mesmo, a partir de um autoexame de Bernardo de Claraval, e no Sermão 37 eu destaco mais sobre essa questão do pecado da soberba. Com isso, o trecho de análise que eu trouxe, né, sobre o do autoexame de Bernardo de Claraval, que ele
começa dizendo que sempre que olho para mim, permanecem meus olhos na amargura, mas se olhar para cima e levantar os olhos para o auxílio da divina misericórdia, a alegre visão de Deus alivia a amarga visão de mim e digo a ele: a minha alma está conturbada dentro de mim, por isso me lembrarei de ti e da terra do Jordão. Não é coisa medíocre a visão de Deus experimentar o pio e acessível que ele é, pois é verdadeiramente benigno e misericordioso, e muito acima da malícia, porque a sua natureza é a bondade, e é próprio dele sempre se comparecer e perdoar. Tal a experiência e tal a ordem como Deus se dá a conhecer para a nossa salvação. Que o homem conheça primeiro a sua carência, clame logo ao Senhor, que o Senhor o escuta e diga: resgatar-te-ei e me honrarás. A partir disso, né, eu acabo destacando um dos pontos, né, que foram possíveis até o momento de analisar a partir desse trecho. Em primeiro lugar, Bernardo ele ressalta que essa vida espiritual deve estar pautada no olhar de si mesmo, que causa temor e humilhação, e no olhar sobre Deus, que causa esperança e amor. Ele afirma, então, em primeira pessoa, né, quando ele enfatiza esse eto discursivo, que a necessidade do homem de meditar sobre a sua miséria e para sentir depois a suavidade da alegria de experimentar Deus, pois o conhecimento de ti será o degrau para o conhecimento de Deus e para a salvação. Eu me baseei nos pressupostos teóricos da análise do discurso da linha francesa, eu me baseei na Enil Landini, que ela vai mencionar, né, que a partir dela eu posso destacar aqui. Fica evidente que com esse autoexame, a reflexão, né, de Bernardo Claraval, ele constrói um eto de um sujeito enunciador, que está inscrito, né, num contexto religioso, que enuncia a partir de uma formação discursiva e ideológica cristã. Outro ponto que é possível constatar no sermão, né, que ele se reconhece como um pecador, por isso ele vai, logo no início, ele destaca a amargura que ele sente de si mesmo. Também podemos destacar a humildade, e como eu mencionei, né, ele sempre vai enfatizar a necessidade de ter Deus na vida, na sua vida. Ele se coloca como exemplo, pois ele vai reconhecer suas limitações e seus pecados, suas fraquezas, e ele vai ser convencido e convidado a olhar para o seu Criador, na esperança de encontrar a alegria para a sua vida. E, dessa forma, ele convida os monges cistercienses também para fazer essa reflexão. E, a partir disso, por isso que Bernardo de Claraval enfatiza o conhecimento de si, pois é a única forma do homem reconhecer que está sobrecarregado de pecados, infectado pela essa imundícia dos desejos carnais. Por isso que, para Bernardo, a única forma de atingir a humildade só é através do reconhecimento da fraqueza da condição humana e da própria fraqueza pessoal. Pois quando não olhamos para o nosso interior, arriscamos pensar em ser alguém que não somos, e é nesse momento que a soberba aparece, segundo Gilson. Também é importante destacar que o método da busca por conhecer é fundamental para a doutrina do amor místico, desenvolvido por São Bernardo de Claraval, que ele menciona que o homem devia amar incondicionalmente Deus, mas que, devido ao pecado original, o homem acaba se desviando desse rumo. Sendo assim, o objetivo da vida monástica é trazer o amor do homem de volta ao seu Criador. Então, em relação ao pecado da soberba, do Sermão 37, ele vai dar como exemplo o primeiro que pecou, que é o diabo, que ele vai dizer que a ignorância que ele tinha de si mesmo o levou à soberba, pois ele se considerava maior do que, na verdade, ele é. Então, por isso que ele vai enfatizar essa necessidade de se conhecer, para ver que é uma imagem, que só dessa forma vai ser possível ver que é uma imagem de Deus, mas que perdeu a semelhança com o Criador devido ao primeiro pecado. Dessa forma, a miséria do homem é ter perdido a semelhança divina, contudo, a grandeza do homem é ter conservado, de certa forma, essa imagem divina. Isso significa que reconhecer-se como uma imagem divina desfigurada é a única forma de se livrar das tentações do diabo e alcançar o progresso espiritual. Por isso que São Bernardo de Claraval enfatiza, principalmente nos dois sermões, a importância dessa meditação constante, né, em prece, que é a única forma do homem ter a consciência dessa miséria e que poderá chegar, então, ao pleno desenvolvimento de si mesmo e encontrar a capacidade de contemplar a Deus.
E, através disso, conseguirá progredir nos graus do amor, que são o amor egoísta, o amor desinteressado e, por fim, o amor puro, que é a caritas, o amor de Deus ao próximo. Por fim, nota-se que a mística assistenciante só foi possível devido às mudanças socio-religiosas que estavam ocorrendo ao longo do século XII, que levaram a essa renovação espiritual profunda e ao desenvolvimento de uma nova consciência do que é ser cristão e das crenças cristãs, que atingiu não somente as pessoas leigas da sociedade medieval, mas levou a ocorrer uma grande transformação na teologia monástica. E, dessa forma, Bernardo é considerado um dos grandes pensadores da Idade Média, porque ele não se limitou ao testemunho silencioso, mas pregou e escreveu uma obra monumental composta de sermões, tratados e cartas, que apresentaram o testemunho da ideologia cristã e as controvérsias políticas e doutrinárias de sua época. Dessa forma, eu concluo a minha fala e destaco, que eu me baseei para os comentários dos sermões Etienne e Gilson, e, como eu já mencionei, eu utilizei a tradução da Permanência de 2020. E é isso.